Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Tudo que está na Torá é algo muito sério, que envolve muita espiritualidade, tanto do lado esquerdo como do lado direito. A gente sabe que a gente está no mês de Ares, a gente já entendeu que o mês de Nissan é um mês que envolve esse cordeiro de um ano, e isso é algo muito sério que a gente vai entender depois mais profundamente, essa questão do cordeiro. E a gente vê as pessoas falando muito disso, muito dessa questão, desse sacrifício. Tá na boca do mundo, né? Tá na boca das pessoas, essa questão desse sacrifício. O que é a festa de Pêssah? A gente já viu durante alguns períodos e principalmente nas aulas de ontem que é uma fuga do desejo de receber para si mesmo. Então por isso que vão ter algumas codificações ali dentro. E aí, o que vai acontecer no primeiro passo de antemão para se sair dessa escravidão do Egito? É que você deve procurar o Hametz, deve procurar o fermento. Quando você faz isso, você tem uma bênção que você faz, e essa bênção, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher deixando, Bemitostar, Vetsivano, Albiur Hametz. Então você pega esse Hametz, isso pode ser esse Hametz interno, então você diz o seguinte: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste eliminar o Hametz. Então é a primeira coisa que vai se fazer num dia anterior, né, como nós vimos, na procura desse pequeno fermento. É costume deixar um pouquinho do fermento para que na hora você possa achar ali com seu filho e possa queimar esse fermento, para dar um tom de interesse na criança. Kou Hamirá, Verhamiá, Deiká, Veshurti, Delá, Hamete, Udelá, Viarit, Livitil, Vilarreve, Keafrá, Deará. Que todo Hamet existente em meu poder, não visto e não eliminado, seja anulado e considerado como pó da terra. Quer dizer, que mesmo as coisas que eu não vi interiormente, mesmo que está muito escondido e não é perceptível, que não seja visto pelo mundo espiritual. A gente depende agora nesse momento da presença divina. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é queimar o Hametz.
essa queimagem, a gente vai ver hoje na aula, no shiur, mais tarde, como nós queimamos o hametz. O que é queimar realmente esse hametz? É um mandamento da Torá que nós queimemos o hametz, que é nada mais, nada menos que tudo aquilo que vem do nosso ego. Então tudo que vem do ego faz parte dessa queima. O que nós podemos traduzir como ego? Ego é tudo aquilo que a gente não aceita. É tudo aquilo que a gente acha que está dando errado na nossa vida. É tudo aquilo que nos machuca e que a gente acha que o divino ele errou em alguma coisa. Tudo isso é ego. Então a gente começa a lutar contra tudo que está em volta de nós, achando que existe alguma coisa errada, quando na verdade não é assim. Tudo que acontece é única e exclusivamente para que você possa se elevar e achar o seu hametz, achar o problema que está te levando a isso, a essa questão que você acha que é tão fora daquilo que você acredita, né, dentro da sua história de vida, da história da sua alma. Então esses passos são necessários. Logo que a gente pega essa questão de juntar esse hametz, então eu faço essa análise interna e eu vejo que os meus sentimentos que são tripotados, que têm forças que me colocam longe do eterno, eles não podem ser extintos por mim. E eles precisam de um fogo sagrado, que agora não é algo simplesmente que eu faça aqui nesse mundo, ou seja, eu faço só uma cena daquela verdade. Como nós somos cabalistas, nós fazemos essa cena já interiorizando essa parte de queimar essas forças espirituais internas, porque as forças positivas, elas são do lado positivo, as negativas do lado negativo. Então todos os sentimentos negativos que eu tenho dentro de mim, eles têm que ser queimados. E como vai ser queimado? Ele vai ser queimado pela força dos sentimentos positivos. Assim também são na questão do pensamento e tudo mais que possa existir, vem desse nível de interpretação. O positivo, o fogo do positivo queima o lado negativo. Então aquele negativo, ele é limpo, então ele se torna também parte integrante ali desses sentimentos. Essa é a ideia aqui. Então, ao juntar esses objetos, né? Então você tem que falar a seguinte reza: Kol Hamirá, Verhamiá, Deiká, Vershurti, Derramite, Udelá, Ramite, Devadete, Udelá, Vadete, Levitiu, Velereve, Kiafra, Deará. Então, a gente tem aqui a frase que o hametz, o que esteja no meu poder, eliminado, não visto, não eliminado, seja anulado e considerado como pó da terra. Então aquele hametz, ele é ali no céu, ele é anulado. E aí você pode então seguir em frente. O que acontece com isso? Isso é um rito muito mais interno do que externo, mas que você pode também fazer externamente. Caso caia numa noite de sexta-feira, dentro do Shabat, então você pode fazer a queima do hametz antes. Você então tem o que nós chamamos de Eruv Tavshilin. Então aqui no Eruv Tavshilin, né, é permitido cozinhar, mas somente o necessário para o próprio Yom Tov, e desde que não se acenda um fogo, e sim através de uma chama piloto, que esteja ardendo desde antes do pôr do sol, do primeiro dia de Yom Tov. Então é costume, né? A gente está falando de costumes dentro da Torá, que se mantém uma chama acesa antes de seu Yom Tov, que essa chama acesa você alimente outra chama. Uma chama alimenta outra chama.
Então você não vai acender um novo fogo, você vai pegar um fogo que já existe e esse fogo ele vai acender o próximo fogo. E aí isso é chamado de Eruv Tafilin. E para acender essa chama, né, você tem que ser na véspera desse Yom Tov, desse dia festivo, que você deve fazer isso. E aí você deve pegar nesse Yom Tov uma matizá em um ovo cozido ou outro tipo de alimento cozido, como carne ou peixe, e separá-los para a refeição de Sabate e dizer: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitostav etzivanu aum mitzvot eruv. Então você abençoou aquela comida, abençoou a vela, e depois você fala: Beadem eruvai erra Yehie, Sharei Laná, Lamafê, o Vexalá, o Letamaná, o Le Adakra, Xeragá, o Milabá, Kou Tessocaná, Miomá, Tavá, Le Shabetá, Yanu, Ilerou e Israel, Hadarim, Baim, Hatuzot. Seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste preparar o Eruv. E aí segue, Beadei. Com este Eruv, ser-nos-á permitido assar, cozinhar, manter aquecida a comida, acender a chama e preparar tudo o que for necessário para o Shabat no Yom Tov, nós e a todos os moradores dessa cidade. Logo após isso, então a gente tem o acendimento da vela. O acendimento da vela, ele vai ser feito depois desses passos, depois que eu tiver feito todos esses passos de correr atrás dessa questão de pegar esse fermento, entender o que é esse fermento, dentro da minha perspectiva interna também. Então é uma perspectiva interna e também uma perspectiva externa. Ou seja, ao mesmo tempo que eu não devo ter fermento na minha casa, eu também, principalmente, não tenho que ter um fermento chamado ego, e que esse ego ele esteja dentro de mim. Então eu tenho que realmente, através dessa simbologia e dessa vela, dessa queima, né, eu tenho que permitir que minha alma ela queime essa essência maligna que existe dentro de todos nós, que é a vontade de receber para nós mesmos. E com isso a gente faz o acendimento da nossa vela. Deixa eu botar. Na véspera de cada data santificada, acende-se a vela nos lares judaicos. As pessoas que fazem parte ali desse rito judaico, é um costume de acender a vela de Shabat ou de Yom Tov. Yom Tov é o dia festivo que nós temos. Então veja, após esses passos que eu fiz até agora, eu tenho já a minha vela que tem que ser acendida, e eu preciso santificar a chama dessa vela. Eu preciso trazer sobre essa vela uma santificação para que ela esteja imbuída ali dentro do meu sistema espiritual. Então veja, agora eu sei que eu acendi a vela, só que durante esse acendimento dessa vela, todo Yom Tov é feito um acendimento de vela. Eu faço também a bênção. A bênção é a seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitostav vetzivanu lehadikner shel Shabbat. A palavra Shel Shabbat, Veshel, então recebe esse Shabbat Veshel em Yom Tov. Depois Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehareianu, Vekiemanu, Vergianu, Lazeman Hazeh.
Bendito sejas tu, o eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste acender a vela de Shabat e Yom Tov. Depois, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste em vida e nos amparaste e nos fizeste chegar a essa época festiva. Ou seja, é um agradecimento para você poder então entrar dentro da questão do Seder. Aí começa o Seder. Então depois que você cumpre todos esses 3 passos, então depois disso você começa o Seder. O Seder, ele tem que ter 3 matzotes. Então as matzotes, elas vão representar exatamente a questão do ego, que não deve ser alimentado, ele tem que já não fazer parte da nossa questão ali. Aqui eu tenho 3 matzotes organizada. Essas matzotes representam 3 aspectos do povo de Israel, ou 3 categorias de pessoas dentro do povo de Israel. E nós temos nossa matzah, e essa é uma matzah Hamurá, ela é redonda. Essas 3 matzotes vão representar 3 níveis e 3 grupos dentro do povo de Israel. A primeira parte ali, os 3 grupos, né, que compõem do povo judeu, que são os sacerdotes, os Cohen, levitas e o Israel. Cohen é um nível superior, os levitas um nível intermediário, Israel é o mais básico, não é, do povo. Então a gente coloca, né, uma sobre a outra, e entre elas deve haver um guardanapo. Então elas são separadas entre si por um guardanapo, né? E começando pela de baixo, que é Israel. A primeira lá embaixo é Israel. Em cima dela, né, coloca-se o que nós chamamos de Levi, e ela fica intermediário. E por fim coloca-se sobre ambas o que é chamado de Cohen, em cima delas. Muito bem. A gente precisa então montar a nossa quiará. A quiará em si, ela é um prato redondo. Quem não tem, pode fazer em qualquer prato redondo, não tem problema nenhum, não precisa ser necessariamente esse prato redondo, que pode fazer essa quiará aqui num próprio prato, delimitando dentro desse prato cada item. Lembrando que tudo isso é muito simbólico, é muito dentro de uma questão de lembrar e de estar podendo fazer as coisas de uma forma bem legal, bem organizada, e você está fazendo um rito, né? Um rito, e esse rito agora você sabe que esse rito ele tem conjunções astrais ligadas a ele, e você deve procurar fazer tudo da melhor forma, né? O melhor prato, dentro do melhor sentido, para que você possa ter ali a sua quiará montada. Dentro dessa quiará, você vai ter a zeroa. O primeiro item do prato é a zeroa. Então, essa zeroa, que é formado por um osso do pescoço. Então nós temos aqui no nosso prato um osso do pescoço, que é a zeroa, é o primeiro item desse prato, esse osso que se chama de zeroa. Logo depois nós temos o betsá, e o betsá é o ovo cozido. Então o segundo representa o betsá, ele tem uma forma circular, tem toda uma simbologia, então em várias culturas, e ela vai fazer também parte do meu prato. Precisa agora do maror. O maror, ele já vai ser uma raiz forte, que geralmente é representado, pode ser qualquer raiz, pode ser uma
face romana, alguma coisa que vai simbolizar a amargura ali dentro daquele sistema de cativeiro. Então a gente chegou aí aos 3 itens, né, que a gente tem que ter, esse terceiro item. Aqui dentro a gente vê que cada um desses itens estão ligando a uma questão. O osso lá do pescoço da galinha, ele está ligado ali exatamente a Hesed, né? Ou seja, que os 3 itens, agora o Maror, o terceiro que é o Maror, e o Maror, que é o terceiro, ele vai estar em Tiferet, vai estar exatamente aqui, ó, representado nesse caso aqui por uma beterraba, tá vendo? Então esse Maror, ele está ligado a essa terceira parte aqui, contando exatamente o que é o Maror. Agora a gente tem um 4, que é o Haroset. O Haroset é uma pasta que se faz, e essa pasta ela é feita de nozes, maçãs raladas, misturada com vinho, simbolizando a argamassa que está que os trabalhadores usavam no Egito. Então ela vai ser essa massinha que de Maror, ou seja, ela vai fechar Od, vai fechar com Netza, porque agora a gente está na Sefirot de Od. Veja como tudo é bem estabelecido dentro da Torá e como você deve saber cada passo do que você está fazendo durante o Seder. Muito bem, eu tenho todos esses itens do Anetza. Okay? O carpaz são verduras e legumes que estão ligados ali a essa Sefirot. Pode ser salsão, rabanete ou batata cozida, que será utilizado na terceira parte do Seder. E aí ele deve ser misturado no água salgada, que é posta numa tigela no lado da travessa, simbolizando as lágrimas amargas derramadas por nossos antepassados. E finalmente o Haroset. Agora sim, essa parte aqui eu tenho o Netza, e agora representando Yesod, eu tenho a sexta parte, representando aqui a parte do meu prato, o Hazeret, que é representado por uma alface amarga e vai ser usado para fazer meu sanduíche. Esse sanduíche que é usado com as ervas amargas e etc. Muito bem, eu montei o meu prato, estou com o meu prato todo montado, estou com a minha matzah preparada, uma em cima da outra. A matzah ela é comprada e ela então é organizada. Quem não tem condições de comprar pode buscar na internet uma forma de se fazer isso em casa, né? Tem que, às vezes a pessoa não tem a farinha adequada, mas ela pode usar uma farinha normal. Geralmente não é aceito pela Halahá, mas é simplesmente um ensaio que a pessoa está fazendo, porque é altamente proibido uma pessoa que não conhece totalmente a Torá fazer esse tipo de rito. Então aqui a pessoa faz um ensaio. Então um ensaio ele não leva você a um erro mais profundo, e esse ensaio ele é feito exatamente para que a pessoa possa ir aprendendo com os anos, com o tempo, a estar fazendo esse Seder. E se eu não puder fazer o Seder, não tem problema nenhum, basta que você no dia tenha Kavaná e consiga construir isso. E aí começa então os passos que a gente vai fazer as nossas rezas. O primeiro desses passos, depois que tudo é organizado, então aqui a gente tem esse primeiro passo, que depois vem todo um rito. Eu aconselho as pessoas a comprarem o que nós chamamos de Agadá de Pessa. Então essa Agadá de Pessa, então esse primeiro passo é o Kadesh. É a primeira parte da Torá. O incrível aqui
né? O que deve se observar que o Eterno passaria depois da meia-noite, que ele falou que todo mundo devia estar acordado, com cajado na mão e preparado para a saída do Egito. Quer dizer, isso não é algo que a pessoa vai fazer de qualquer maneira, mas que tem que ter toda uma preparação para que a pessoa possa realmente estar preparada ali para essa saída, né, do Egito, e que ela realmente esteja imbuída dessa procura, que ela possa realmente estar entendendo o que significa o que está sendo feito aqui, que não é somente uma festa. Então o primeiro passo é esse, e esse passo, né, que é chamado de Kadesh, pode ser escrito com C ou com K, e é Kiddush. Tem a mesma questão ali de Kiddush. Logo depois nós temos no segundo passo o que nós chamamos de Uhatz, que é basicamente a lavagem na mão de todas as pessoas do Seder. Então, todos os ritos judaicos está no Shulchan Aruch, que você deve lavar as suas mãos para que você possa participar desse Seder. Existe uma grande consideração aí, porque a gente tem a nossa unha, que é feita de queratina, o mesmo material do nosso cabelo, e aqui nessa divisão da unha onde existe a saída e entrada da alma, e a gente lava exatamente essa parte para tirar as impurezas do mundo espiritual, principalmente quando nós acordamos. E aí vai também ter uma bênção especial para todos esses passos. Só o Kadesh, ele é imbuído de muitas rezas, e depois que acaba essas rezas, aí sim, já na página 7, você tem essa questão da lavagem das mãos, onde você vai estar fazendo a bênção da lavagem das mãos, né? Essa bênção, ela vem exatamente imbuída de uma reza que nós fazemos toda manhã. Na questão da Kabbalah, nós lavamos a mão e pedimos a Deus para que nós não possamos ter o desejo de receber para nós mesmos. Então essa é a questão aqui definida. Nós aceitamos tudo que vem dos céus, os julgos, tudo que o Eterno coloca, não reclamamos e fazemos a bênção então da lavagem das mãos, né? Essa bênção, ela é exatamente para que a gente possa avançar. É lógico que antes aqui teve um monte de rezas, é um ceder bem extenso, e se a gente for fazer parte a parte, a gente vai acabar lá no último dia de estudos e não vai ter terminado. Então a gente está fazendo aqui somente uma ideia de como funciona, mas sem o ceder em si você não consegue fazer o rito completo. E o rito, ele é muito demorado, né? Ele tem vários passos. A terceira é a carpaz. Então essa carpaz é a terceira parte aqui do nosso ceder. Após lavar as mãos, vão ter algumas lavagens de mãos durante esse ceder. E agora eu tenho na terceira parte aqui, que é a carpaz. Aqui eu fiz a lavagem das mãos, a carpaz. Então aqui nesse caso, o oficiante toma para si um pedaço da batata que vai estar cozida ali, ou do que ele usou como carpaz, uma raiz, um pedaço de aipo. Geralmente se usa batata cozida. Então ele vai mergulhar essa batata numa tigelinha com água e sal. Você pega a batata, mergulha, e aí você tem então essa terceira parte. Você vai fazer a bênção Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hadamah. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da terra. Essa é uma bênção que você vai fazer. No quarto passo, a gente já chegou aqui no Yahatz. Aqui o oficiante vai quebrar a matzah que está no meio, que é chamada Levi, e ela está no meio de todas as outras duas matzah, que é Cohen e Israel.
e ele vai quebrar essa matizar em 2 pedaços. O pedaço menor vai ser recolocado ali no meio das 2 matizotes inteiras, e o pedaço maior é embrulhado com um guardanapo e escondido para servir de afikoman, que será comido no término do jantar. Esse pedacinho que é menor, que é escondido, ele vai ficar exatamente lá para o final. Então a gente entende que a metáfora disso é que um escravo ele nunca tem comida suficiente, que ele deve sempre guardar um pouco para caso ele precise futuramente. Ele não sabe como terá mais essa noite, então ele sabe que essa ideia é exatamente para lembrar que depois da saída do Egito existe um período onde a própria divindade ela se esconde por um tempo. E então a gente tem que carregar muita energia dessa noite, muita presença divina. Chegamos na parte 5 então do Seder, onde é feito o Magid. Então aqui no Magid a gente tem, né, a parte mais extensa do Seder. Ele vai contar a história dos acontecimentos que levaram ao êxodo do Egito. Então é toda uma história, e está descrito dentro da Torá, e aqui na Haggadah você tem toda essa questão, né? E diz que contarás ao teu filho naquele dia, por isso o Eterno me fez sair do Egito. É preciso falar tudo isso em hebraico, então a palavra vai ser lida em hebraico. Depois, nesse cedo, então vai ser falado, né, sobre uma Nishataná, que esta noite é diferente de todas as noites. Todas as noites nós comemos fermento, hametz, como pão, amatizai, etc. E somente nesta noite nós comemos amatizar. Por que que isso acontece, né? Todas as noites jamais molhamos alimentos sequer uma vez. Essa noite mergulhamos 2 vezes. Todas as noites comemos tanto sentado como recostado, mas nessa noite todos nós recostamos. E aí vai explicando todo o ceder ali, do que acontece no tempo ali do Egito. Feito isso, a gente passando aqui do Magid, a gente tem então que contar essa Haggadah. Chega a 6ª parte, que é a parte do Hatzah. Nessa 6ª parte, a gente então, depois que a gente já leu toda a história, já está bem avançado, né? A gente faz a lavagem da mão de todas as pessoas, o abrahá. A gente lava a mão das pessoas, faz abrahá, e dentro dessa abrahá a gente vai então seguir os outros passos. Então, quer dizer, dentro desses outros passos que a gente tem, a gente chega então nesse horário da reza, e aí a gente faz o bem dizer, a gente faz a bênção, depois a gente vai comer a matizar, a gente depois vai fazer com essa matizar, vamos botar no 7º passo, a gente faz as bênçãos. Tudo isso tem que ter a Haggadah em mãos, senão você não vai conseguir fazer, né, a bênção, porque nem vai entender, porque é muito extenso. Você faz a bênção, no 8º você já está pegando a sua matizar, o pedaço da sua matizar, para começar a fazer ali os sanduíches. Então você vai começar a fazer os sanduíches para que você possa, dentro dessa festa, ter uma conotação da mistura, né, de todas essas sefirotes. Você está traçando todas essas sefirotes. Conforme você está fazendo as bênçãos, você está interligando as sefirotes através desses alimentos. Então não é simplesmente uma questão de você estar fazendo um ato somente litúrgico, né? É essa ideia que você tem que ter, de que esses atos eles são simbólicos, mas que são imbuídos, que na hora que você está fazendo, você está misturando essas sefirotes. E enfim, aqui você vai então no 9º passo fazer o sanduíche.
né, que é o marô com ervas amargas com rarocete. Então você mistura todas esses itens, ervas amargas com rarocete, com marô, e tudo isso feito um sanduíche dentro do pão. E aí do pão que é o pão sem o fermento. Então você tem aqui o marô, você faz esse sanduíche e com esse sanduíche você vai mastigá-lo, né? Existem algumas proibições sobre a questão da quantidade de erva amarga que a pessoa deve botar, porque muita gente não gosta de botar erva amarga. E aí acontece que tem uma proibição, que tem que ter pelo menos uma quantia para que você possa sentir esse sabor da amargura. Então, quando a gente chega no 10º passo, a gente tem o corer. Aqui a gente deve sempre lembrar que a gente começou no Aleph, Beit, o Gimel, o Dalet, o Re, o Vav, o Zain, o Het, o Tet e finalmente o Yud. Então aqui no Yud, no Coré, né? Então a gente vai emparedar, vai botar ali aquela massa, o rarocete, com o marô, ele vai misturar isso com o marô, e aí vai ter ali uma massa e um sanduíche novamente que é feito dessa forma. E aí a gente tem aqui então o que nós chamamos de coré. No 11º passo é o churran orer. Então a gente chega aqui depois de toda essa cena, a gente já vai estar depois de praticamente 2 horas aí lendo a Haggadah. Já se fez todos os passos e é a cena de peça. Aqui a gente já tem essa cena de peça mais interiorizada, e então a gente já consegue já estar bem avançado aqui dentro da nossa Haggadah. Já estamos lá na frente já e já estamos preparando o próximo ano, né? Então aqui a gente tem que colocar toda essa questão. Muito bem, a gente chegou nesse ponto. A gente vai ter então o 12º, que é o Tassifum, e aqui nós temos que é a sobremesa, né? A culminação depois de todo o seder da refeição. Então a gente chega realmente agora aqui nessa questão do Tsafum. Aqui dentro, já que a gente está no 12º passo, a gente vai chegar depois então de fazer essa sobremesa, etc. A gente chega no 13º passo. Esse 13º passo, que são os 13 passos que a gente tem aqui dentro da nossa Haggadah. Esse 13º passo onde nós fazemos a bênção, né, depois de comer o bicarte amolam. Então aqui é uma bênção após comer essa questão. Na verdade são 15 passos, né? Então aqui é o 13º, que é o barer. E aqui dentro, então depois disso tudo, eu tenho o Halel. O Halel, que é o 14º passo.
E finalmente eu tenho o Nitsar, que é o 15º passo. Todos esses passos, tudo isso que vai ter dentro da nossa Hada é feito com acompanhamento realmente da Hada. Fica difícil para a pessoa fazer isso, até mesmo para quem tem experiência de fazer esse rito, se ele não tiver preparado com Hada. O que é mais importante disso tudo? Limpar o fermento interno. E aí a pessoa tem esse dia selecionado, um dia onde a abertura, né, espiritual é muito grande e onde Binah vai se tornar uma só com Malhut. Ou seja, nesse dia não existe nenhum astro no meio para impedir essa questão. Veja, nós temos aqui então os 15 passos então Nitsar. Então aqui eu tenho exatamente tudo que vai acontecer e tem que acontecer durante o meu Seder de Peça, passo a passo, eu fazendo uma introspecção muito grande daquilo que eu posso mudar internamente e aquilo que eu não posso mudar. Então, dentro disso a gente entende que esses são os passos dentro da